Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou comissário líder desse voo. Apresento as boas-vindas a bordo do nosso modelo Boeing 77, o voo 422, com destino à cidade de Florianópolis e demais conexões. Peço pela sua atenção, obrigado e um bom voo a todos nós. Tripulação, estamos próximos da decolagem. Olha, o tempo tá piorando. Ai, socorro! Não tem sinal, macacos me mordam. Ai, meu Deus, a tripulação precisa se unir agora. Precisa resolver os conhecimentos agora. Vamos chamar a tripulação. Tu tem a relação dos passageiros contigo? Acho que eu tenho. Pode ser esse Marcelo Mendonça. Pedimos ao passageiro Marcelo Mendonça que compareça à cabine de comando da aeronave. Bem-vindo, pessoal, ao primeiro episódio do EQ Airlines Podcast, onde aqui evoluir pode ser divertido. O tema de hoje é macroeconomia e bem-estar social. Nós estamos aqui com o convidado Marcelo Mendonça. Marcelo, seja muito bem-vindo. Para começar, conte-nos sobre a sua formação, qual cargo você exerce hoje, já exerceu? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui atendê-los, né? Fico bem feliz de trazer esse assunto, ainda mais que é da minha formação. Então, eu sou formado em Ciências Econômicas, portanto, economista, tenho mestrado em Controle de Gestão, atualmente sou secretário adjunto da Fazenda do município. Já exerci também vários cargos na administração pública, como presidente do Instituto de Previdência de Santa Catarina, do município de Florianópolis, do Conselho Nacional de Previdência, enfim. Se eu falar do currículo aqui, ele é um pouquinho extenso, mas a gente tem uma certa experiência e a gente pode compartilhar isso com vocês. E obrigado pelo convite, que conte sempre com a gente. O que é macroeconomia? Não sei. É economia pequena. Não sei. Eu acho que é uma pequena economia, que nem eu vejo. Qual é a função do Banco Central de um país? É gerenciar toda a riqueza de um país. É administrar os fundos vindo dos impostos. Isso aí que ela falou. Imprimir dinheiro. O que é a taxa Selic? Controlar a economia do país. Não sei, gente. É Tesouro Selic, investimentos. Cite uma consequência da taxa Selic baixa. Empresas relacionadas ao governo têm baixa nas ações. Deflação. Dá menos dinheiro pra pessoa que investiu. Inflação. Quanto está a taxa Selic atualmente? É 13,28. 38,5. 10% ao ano. 37,4. 12%. O que mede o IPCA? Não sei. Eu não sei o que é IPCA. Imposto por câmbio aditivo. Antes de tudo, vamos entender o que exatamente é economia e qual é a lei que rege ela. Então, economia é um complexo, mas resumindo, né? E é o que eu sempre digo quando a gente trata assim, por que economia, o que você faz exatamente, né? A gente maximiza recursos escassos para necessidades ilimitadas. Esse é o conceito, né? E da onde que vem essa necessidade ilimitada e os recursos escassos? Está dentro da curva de oferta e demanda. Ou seja, as pessoas demandam produtos e do outro lado tem que ter alguém que oferte esse produto. E esse equilíbrio é o que vai proporcionar um equilíbrio macroeconômico ou microeconômico, dependendo do que você estiver analisando. Exatamente. Então, nesse episódio a gente vai focar mais na macroeconomia. Então, qual que é o principal foco dessa área específica? Então, a macroeconomia é uma área dentro das ciências econômicas que ela foca em coisas que são mais globais. Então, vamos supor o seguinte, são indicadores que são importantes para você tomada de decisão local ou para título de planejamento, seja para a área pública, seja para a parte privada. Então, alguns indicadores, por exemplo, da macroeconomia. Você vai olhar PIB, taxa de juros, inflação, taxa de desemprego, atividade econômica, tudo isso vai influenciar exatamente a tomada de decisão, tanto para quem vai investir
vai utilizar recursos para os agentes superavitários que têm recursos e desejam investir, quanto para aqueles agentes deficitários que demandam capital. Então, a partir da macroeconomia, da análise desses dados, você toma decisão em função desses fatores endógenos, que pode ser da economia doméstica ou da economia internacional. Então, a macroeconomia, ela olha não somente a economia doméstica, mas a economia internacional, e dentro dessas características que cada indicador desse te traz, a tomada de decisão ela acaba sendo mais assertiva, desde que você consiga prever e prever a tendência de que aquele indicador está te demonstrando. E é exatamente por isso que existe o Banco Central, todo o país tem o seu Banco Central, que regula, define a taxa Selic, analisa o PIB, a questão da taxa de desemprego, tudo isso para tomar decisões que consigam preservar a valorização da moeda perante o mundo e também fazer com que aquela economia comece a girar, tanto internamente, mas também no mercado internacional. Quem determina hoje a política econômica, seja ela fiscal, cambial, de renda, de juros, monetária, é o Conselho Monetário Nacional, CMN. O Banco Central faz parte, ele é executor dessa política. O Copom, na verdade, é o Comitê de Política Econômica dentro do Banco Central que avalia os indicadores macroeconômicos e alguns microeconômicos para tomada de decisão com relação principalmente à política monetária, E isso envolve também política cambial. Por quê? Porque muitas vezes você tem que fazer algumas operações com um câmbio para preservar o poder da moeda nacional. Então, o Copom ele vai avaliar os indicadores macroeconômicos e a partir dali saem as decisões, as famosas atas do Copom. Então, o Copom ele é um comitê dentro do Banco Central que avalia para a tomada de decisão para executar o que foi determinado como diretriz pelo Conselho Monetário Nacional. E uma das taxas que eles conseguem determinar para controlar a economia e fazer com que ela, dentro do contexto do momento, melhorar, é a Selic. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Qual que é a principal importância dela no mercado nacional e também internacional? Eu, quando dava aula, eu colocava no quadro Selic e emprego lá no final. E fazia toda uma montagem. Então a Selic, vamos lá, é a taxa de juros básica da economia, em que pese o nome não ter nada a ver, porque é um sistema especial de liquidação e custódia. Então, todas as operações que são lastreadas com título público de compra e venda, seja do dívidas primário, do secundário, daqueles que compram título público, eles são registrados nesse sistema que chama Selic e, por conta desse sistema, acabou virando a taxa Selic. Qual é a importância dela? A importância dela, basicamente, é para estimular consumo ou retrair o consumo e também fazer com que haja atratividade para os títulos públicos federais para a rolagem da dívida. Por quê? O governo federal, ele gasta mais ou gasta menos do que ele arrecada? Mais. Ele gasta mais, ok? Ele começou a gastar mais, foi a partir do governo Dilma que ela simplesmente deixou de olhar o superávit primário. O que é? É você dizer o seguinte, olha, eu estou gastando menos, me sobra um pouco, e esse pouco aqui, que é o superávit primário, vai servir para pagamento de juros da dívida que eu já tenho. Então ela pegou e simplesmente, não vou mais fazer isso. E até agora não conseguiu mais se recompor. Só no final do ano passado que ainda teve um superávit primário, que era uma escalada de novo para colocar a economia em dia. A partir desse governo já romperam o teto de gastos. Com isso, o que acontece? Por mais que pese a choradeira que a taxa de juros está alta, existe ainda uma inflação... É necessário. É necessário, porque ainda existe uma inflação retraída, reprimida, que pode vir a ocorrer se você baixar de imediato essa taxa de juros. Primeiro tem custo de combustível, tem custo de matéria-prima. O lockdown criou um problema muito grande no mundo inteiro, porque a cadeia de abastecimento dos insumos ela foi interrompida. A economia veio depois, ok, a economia veio depois, só que agora a gente está vendo a inflação lá em cima em todos os países do mundo. A inflação está muito alta. Então, essa mantença da taxa de juros aí em 13,75, pode ser que ela vá um pouco mais, para ver se esses efeitos ainda da inflação, seja por componente exógeno, externo ou interno, ela tem que perdurar um pouco mais. Então, a Selic ela serve basicamente para controle de política monetária. O que ocorre? Uma Selic alta
uma Selic alta, ela faz com que você reduza o consumo. Imagina, e quem é um agente superavitário que tem recurso, ele mantém esse recurso aplicado. Se você tem uma taxa de juros muito baixa, pensa bem, se você tem 10 mil, você está ganhando R$10 por mês com isso, vai dizer, vou fazer uma viagem, vou gastar numa reforma, vou trocar o carro, porque não está te dando um retorno naquele recurso, ou vou aplicar em alguma coisa para me render mais. Agora, se essa taxa de juros é alta e você tem recurso, vai dizer, não, eu mantenho lá porque está me dando juros. E com isso, você faz que a economia não gire. Então é importante o equilíbrio, não quer dizer que o juro tem que estar alto. Ele está alto uma questão, hoje é necessário, mas a tendência dele é de queda para estimular a economia e a economia voltar principalmente a gerar emprego. Lembra que eu falei da Selic? Então a eficiência marginal do capital, se ela é se ela é menor que a taxa de juros, ou seja, eu ganho menos que a taxa de juros que o Tesouro Nacional está apontando como uma taxa de referência, eu acabo não fazendo investimentos. Eu prefiro ficar com o dinheiro emprestando para o governo federal, que a Selic baliza boa parte dos títulos do governo federal. Nem todos estão vinculados à Selic. Pode ser pré, pode ser pós, tem outros que são vinculados à inflação, tem outros IGPM, tem vários tipos de título federal. Mas a taxa de juros é o balizador para que o governo possa pedalar, e vai ser também o próprio... Isso aqui é grande, né? E a Selic também, ela serve para balizador entre os bancos. Para balizador entre os bancos, porque o banco muitas vezes ele também fica sem dinheiro durante o dia. Se tem muita gente que vai sacar o dinheiro, e ele não tem esse dinheiro, ele tem que conseguir esse dinheiro, ou ele pega emprestado de outros bancos, ou ele faz a operação de redesconto com o Banco Central, que é a última alternativa para ele fazer, porque ele pode ser penalizado por isso. Ele tem que ter reserva. Então a política também monetária, ela também faz o chamado compulsório junto aos bancos, que tudo que ele recebe de depósito, ele tem que deixar uma parte junto ao Banco Central para que não empreste, senão o poder multiplicador do empréstimo é muito grande. E se o juro estiver baixo e todo mundo for às compras, e aí que nós vamos cair no componente de inflação. Se todo mundo resolve tirar o dinheiro e sair às compras, o que acontece? Inflação de demanda, porque muitas vezes a indústria não tem para entregar, e neste momento que as cadeias de insumos elas estão prejudicadas pelo ainda se recuperando da pandemia, isso só vai agravar os preços e os juros vai acabar apertando um pouco mais, e com isso vai na ponta o desemprego, porque se o juros está alto, não tem investimento, não tem consumo, não tem porque manter emprego, as pessoas perdem a renda, não consomem, e aí a economia entra num círculo virtuoso que acaba muitas vezes entrando em depressão e tal, e aí o país pode entrar numa bancarrota. Existem 4 principais etapas de um ciclo da economia, né? O boom, a recessão, a depressão e a recuperação. Justo. E a Selic está completamente relacionada com isso. O IPCA, então, o que ele mede? Então, lembra que eu falei dos indicadores que a gente precisa ter, seja na macro ou na microeconomia? O IPCA é o índice de preço do consumidor, ele mede a inflação de determinado nível de renda. Então, salvo engano, o IPCA ele mede até 40 salários mínimos, ele mede nas principais capitais, ele mede a cesta básica e alguns outros elementos. Por quê? Tem o IPCA 15 também, que mede os primeiros 15 dias, que é diferente dos últimos 15 dias do mês, porque nos primeiros 15 você gasta o teu dinheiro que você ganhou o salário, você gasta, depois nos últimos 15 o teu consumo diminui porque você já gastou o salário, muitas vezes, principalmente quem é assalariado. Então tem essa medição que vai dizer o seguinte, olha, IPCA, alimentos, às vezes é pressionado o IPCA por alimentos. Por quê? Porque houve muita chuva, acabou o alimento, destruiu as plantações. Então, você tem lá uma estiagem e também pode ter uma estiagem e não houve sucesso na plantação. Com isso, o alimento fica muito caro. E por que esse alimento fica caro? Aí entra a lei da oferta e procura. Se a oferta é pouca, né, e a demanda continua alta, elástica, os preços sobem, porque o empresário vai dizer o seguinte, eu vou vender para aquele que me paga mais. Então, o equilíbrio entre oferta e demanda sempre ela tem que ser buscado para evitar esses colapsos em escala de preço. E um adendo que eu quero dar aqui com relação, voltando agora à Selic, quando a Selic está alta, a gente consegue perceber uma queda na Bolsa de Valores, porque agora a Bolsa de Valores ela dá muito mais risco do que um título atrelado à Selic, como o próprio Tesouro Selic, que inclusive uma das perguntas lá, o menino respondeu sobre ele chegou a citar o Tesouro Selic.
Porque se você já vai ganhar 13%, porque inclusive a Selic está em 13,75, né? Ao ano. Se você ter certeza que num ano vai ganhar 3,75 já na renda fixa, por que você vai sair escalar uma renda variável? Então todo mundo migra para a renda fixa e, consequentemente, as empresas começam a se desvalorizar também. Mas a gente tem, então, a gente tem uma deflação, justamente porque as pessoas começam a guardar o seu dinheiro, começam a investir em renda fixa ao invés de consumir, também dificulta mais com que as pessoas, empresas, consigam pegar empréstimo, então a gente tem a deflação por causa disso, e também porque muitos dos nossos produtos são atrelados com dólar. Então, a partir do momento que a nossa renda fixa está muito atrativa no mercado internacional, a gente consegue ver os gringos, os estrangeiros, injetando seus próprios dinheiros aqui dentro do Brasil para investir na nossa renda fixa, porque está muito atrativo. E a gente tem aí, então, uma valorização enorme do real, que é o que está acontecendo hoje. O real está bem valorizado perante o dólar, justamente por causa dessa grande diferença entre a taxa Selic deles e a nossa. E quando a taxa Selic diminui, a gente tem exatamente o oposto. O dólar tende a subir e a bolsa de valores começa a... Chega um momento bom de glória, vamos dizer assim, da bolsa de valor nesse ciclo da economia. Tá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do câmbio. Vamos, só esclarecendo a questão da bolsa, né? Sim, você falou, tem razão. Se a taxa de juros sem risco, ela me dá 13,75, por que eu vou correr risco dentro do mercado acionário? E quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço da empresa. Uhum. Você está comprando um pedaço de uma expectativa de que aquela empresa vai faturar mais, vai vender mais, consequentemente faturar mais, vai poder crescer, desenvolver, etc. E com isso trazer, seja dividendo, a própria valorização da ação. Uhum. Se você tem uma taxa de juros alta, para que eu vou correr o risco dessa empresa que eu estou comprando? Uhum. Então eu prefiro aplicar uma renda fixa. Quando efetivamente essa taxa ela baixa, há uma procura maior pela bolsa. Só que bolsa de valores você pode geralmente comprar no mercado aí, secundário. Quando você aplica dinheiro na bolsa, não necessariamente no IPO, que a empresa está captando recursos, o que a empresa faz? Ela capta recursos no mercado, ao invés de tomar dinheiro junto a bancos ou outros financiadores, formar dívidas. Em vez de formar dívida, eu vendo uma parte da empresa, capitalizo e faço investimento. Né? Então, muitas vezes, nessa época de taxa de juros alta, muitas vezes não compensa os investimentos também, não somente porque você não vai ter, muitas vezes, sucesso de colocação, porque não vai ter investidor, porque o investidor está interessado sem risco, né? Ou você vai ter que aqui colocar uma parte muito maior da sua empresa à venda para poder capitalizar. Uhum. Então, também tem essa equação que você tem que estar equilibrando para ver qual é o melhor tipo de investimento. Se eu fico na renda fixa ou vou para a renda variável. E as micro, médias e pequenas empresas fazem muito importante no nosso mercado, porque mais ou menos 70% dos empregos vem dessas empresas menores, de menores portes. E quando a taxa Selic está muito alta, é um grande problema, porque esse empreendedor que está pensando em abrir sua própria empresa, ele geralmente vai buscar um investidor. E esse investidor dificilmente vai querer investir nessa empresa nesse momento, porque ele fala, poxa, eu vou ter que trabalhar, vou ter que dar meu know-how, vou ter que fazer toda uma estrutura para no final do ano, eu ter um retorno muito menor, essa empresa vai se valorizar muito menos do que 13%, sendo que se eu investisse esse dinheiro num lugar muito mais seguro, eu vou ter 13,75 ao ano. Isso. Então, isso é um grande problema que pode acarretar em... Daí, por isso que a gente tem... Obrigada. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão dos ciclos? Então, ciclos econômicos tem vários estudos sobre isso, tem os ciclos de curto prazo, médio e longo prazo. Uhum. Eu sou adepto dos ciclos de Schumpeter, que era um economista alemão, Peter Schumpeter, que ele dizia o seguinte, que o ciclo ele se inicia geralmente pelo empresário inovador. Então alguém vem com alguma novidade, traz aquilo, por exemplo, tecnologia hoje é uma coisa assim que veio para ficar. Então quem está nessa área hoje de tecnologia e começa a inovar, ele inicia o ciclo. Ele já inicia o ciclo, ele ganha muito recurso, aporte de capital, ele ganha muito dinheiro, ele começa a vir outros empresários inovadores, imitadores atrás. Uhum. Então começa a imitar o produto até que você inunda o mercado com aquele produto e aquelas taxas excepcionais de lucro que tinham, ele acaba declinando porque o mercado está inundado. Então as margens de lucro começam a se diluir e
começa a ficar pouco atrativo. Algumas empresas elas conseguem permanecer no mercado por já ter um volume de capital ou ter outros acessos a financiamento. E muitas vezes também? Isso, e muitas vezes praticam preços realmente abaixo do custo para quebrar as outras e ele continuar no mercado. É uma estratégia de competição, para ele manter o market share dele ou aumentar. Então, assim, nesse ciclo de Schumpeter é um empresário inovador. Então, os ciclos econômicos eles se dão entre 5 e 10 anos, de 10 a 20, e os ciclos maiores de Kondratiev em torno de 40 anos. Mas você consegue observar, dependendo do que você está analisando, exatamente os ciclos, assim que, por exemplo, a arrecadação aqui do município, ela tem ciclos, né? Desde 2010 é muito claro, dá para ver os ciclos da arrecadação, que tem uma queda sempre lá no mês de janeiro e fevereiro, depois dá uma subidinha, no outro ano ele continua subindo, você vê exatamente os efeitos que tem, muitas vezes, inclusive, você consegue observar isso com a própria taxa de juros, a taxa de juros e desemprego. Você consegue ver a arrecadação olhando outras variáveis macroeconômicas. Então, os ciclos econômicos são importantes porque eles podem revelar uma tendência, um esgotamento ou uma oportunidade. Ó, chegamos ao final, quem sabe vamos comprar agora na baixa, vamos entrar porque tem essa oportunidade. Ou já no final você sair de uma posição porque você está vendo que já se esgotou aquele ciclo econômico. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dólar. Vamos, primeiro vamos falar um pouco sobre moeda. O que é o lastro? Então, o que está acontecendo com os países da América Latina, principalmente Argentina, Venezuela e etc. Enquanto eles tinham algum tipo de ativo que gerava recursos em dólar, ele formava um colchão de reserva, um lastro. Que veja bem, a economia nacional, você já citou isso aqui, para controle de inflação também e até para incentivo da indústria doméstica, ele compra produto importado. Agora, experimenta pagar para o chinês ou para os americanos o que você está comprando lá deles para importar em real. Eles aceitam? Não. Não vou aceitar. Porque você quer em dólar, que é uma moeda que tem liquidez imediata. Ou o ian também já começa a ter, tem essa pressão, o iene e o euro. Nessas moedas você tem liquidez, então você consegue fazer operações. Então a reserva, na verdade, é o seguinte: o que acontece? O exportador aqui, ele vende lá para o país lá fora. Ele recebe em dólar. Só que ele não fica com esse dólar, porque aqui dentro, qual é a moeda nacional? Real. Então você não vê ninguém circulando com dólar porque pertence à União. Então quando ele vende lá fora, ele tem que transformar isso em real e esse dinheiro, esse dólar, fica lá no Banco Central dizendo o seguinte: esse dinheiro aqui é nosso. Por quê? Porque ele vai ter que pagar as importações. Porque à medida que eu importo aqui também, eu tenho que comprar dólar. Eu vou comprar da onde? Vou comprar no mercado, e essa reserva aqui é o que controla o preço do dólar. Muitas vezes o Banco Central está comprando ou vendendo dólar para manter o preço da moeda. Então, quando você não tem essa reserva, que é o caso dos países que a gente vê, não tem mais, ele perde a política cambial, ele perde o instrumento de política cambial. Aí ele tem que recorrer ao FMI, o FMI vem, mas diz: olha, eu te empresto, mas desde que você pare de usar o cheque especial, desde que você controle as despesas, aí o pessoal vai controlar a despesa, sim, então não empresto. Lembra? Seria um laço. Vocês não vão lembrar muito, mas tinha fora o FMI, porque o Brasil passou por isso. O país não tinha recursos, logo no começo do governo Itamar Franco, e depois do Plano Real começou a ter lá um lastro, e a partir dali é que começou a ter. E pegou um boom também de commodities, no agronegócio e tal, e hoje nós temos aí quase 380 bilhões de reserva, que serve para dizer para os investidores: olha, se der algum problema, eles têm lastro para pagar. Agora, você investiria na Venezuela ou na Argentina sabendo que eles não têm como te devolver? Por exemplo, não. Então, a taxa de juros lá é muito maior para dizer: não, se você emprestar, eu te pago aqui 100% do ano. Vale o risco, mesmo sabendo que ele não tem? E aí vem toda uma questão geopolítica que já começa a ser trabalhada para colocar o Dilma no
dos BRICS, para poder facilitar financiamento para eles. Aí começa toda uma situação geopolítica de acomodação dessas forças, dessas ideologias, que tem que tomar um cuidado com isso, que isso pode afetar diretamente a democracia do país. Qual é a real importância do dólar no cenário global? Então, o dólar, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Até então, a gente vai ter que voltar um pouquinho, né? Para que serve o dinheiro, né? A moeda? Antigamente era escambo. O que era? A troca. Eu tenho aqui, eu planto batata, você faz ferradura, eu troco aqui um saco de batata para você botar ferradura no meu cavalo, né? Eu quero... Então, as trocas aconteciam. Só que, você transportar, para você ganhar uma ferradura, você tem que transportar saco de batata, você tem que achar alguma coisa que facilite essa troca, né? E aí começa a surgir a moeda. Só que moeda é algo assim, né? Vou botar no papel de pão ali, não, tem que ser uma coisa que seja valiosa, que seja uma coisa difícil de encontrar, senão ela perde valor. Se todo mundo tem, perde valor. A mesma coisa, se tem muito dinheiro na economia, muito dinheiro, o dinheiro acaba perdendo o valor da moeda. Exatamente. Bem, então, a partir do momento que acabou a Segunda Guerra, o padrão foi estabelecido o padrão ouro. O que quer dizer? O Tratado de Bretton Woods dizia o seguinte: então podemos ter o dólar, mas esse dólar que vai estar no mercado para facilitar, porque tu não vai levar uma barra de ouro para trocar. Então, eu levo o dólar, mas esse dólar ele tem um lastro de ouro, que se eu precisar eu vou lá e troco. Chegou um momento lá que Nixon ele percebeu: eu sou o Banco Mundial, eu não preciso dizer que eu tenho lá. Ele continuou emitindo dólares, o mundo inteiro aceitou, e os Estados Unidos se financia hoje imprimindo moeda, e mesmo assim não gera inflação, porque o mundo inteiro consome. Ele continua, a importância do dólar é muito alta. Só que os outros países também já fizeram agora. Por exemplo, a China já estava com quase $1 trilhão em reserva. Então ela tem muito dinheiro. Por isso ela está comprando empresas, portos, está comprando o mundo inteiro com o próprio dólar dos Estados Unidos. E alguns países estão criando algumas dificuldades para não perder a sua soberania. Mas a China está sendo muito agressiva na compra ou no próprio investimento interno no país, por isso que as taxas crescem lá, por mais que seja uma economia fechada, as taxas crescem puxando, e a gente sabe porque a gente vende minério de ferro, vende produtos do agropecuário, etc. Então o Yuan também já começa a ser uma moeda, junto com o euro, que pode ser uma moeda para competir. Então são duas economias diferentes, uma economia fechada, uma economia socialista, e uma economia capitalista, por laissez-faire, liberal, exato. Então, esse tipo de dicotomia da economia hoje está em ebulição. Os Estados Unidos sempre privou pela liberdade, né? Tanto é que a taxa de juros lá é abaixo, agora não está 4,5%. Por causa do Covid. Por causa do Covid. Mas geralmente é 0,5%. Então as pessoas compram ao consumo, etc. Tem liberdade para fazer, né? Enquanto que os outros países não têm essa condição de imprimir moedas. Se tu imprime moeda, tu gera inflação. Então ele detém essa hegemonia da moeda. Dificilmente isso vai ser atacado aí nos próximos anos, né? Salvo ter alguns outros hecatombes ou alguma outra fábrica de vírus chinês para atacar o mundo. Mais ou menos 60%, mais de 60% das transações comerciais são feitas em dólar. Muitos lastros, inclusive do real, em dólar. Sim. E principalmente o mercado financeiro todo é baseado no dólar. Tanto que Nova York é a capital do mercado financeiro, vamos dizer assim. Como você já tinha dito, eu acho que desde 1971, mais ou menos, a produção de dólar não está acompanhando o lastro que ele tem. Então, principalmente agora com a questão da inflação, eles estão produzindo muita moeda, e a gente não está vendo uma inflação tão proporcional a essa produção, altíssima, desproporcional. Porque a gente vê, se isso acontecer no Brasil, se a gente produzir muita moeda, a gente vê inflação. Porque está sendo injetado muito dinheiro no país, sem necessariamente estar atrelado à produção, lei da oferta e da procura. Isso. Mas nos Estados Unidos isso não acontece, porque a moeda é tão influente, tem tanta procura, que por mais que tenha muita moeda, também a demanda é proporcional a isso. Mas, segundo a teoria de Ray Dalio, ele acredita no ciclo das potências, né? Toda potência tem seu início, meio e fim. Sim. E o dólar, como
atrelado à potência dos Estados Unidos da América, ele vai chegar ao seu fim também. Uma hora ele vai chegar ao seu fim, o seu colapso, consequentemente o fim da hegemonia americana, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, a palavra principal que eu diria que valoriza uma moeda de fato é a credibilidade que as pessoas têm com relação a ela. Credibilidade principalmente com o país que administra, no caso dos Estados Unidos, que administra o dólar. Então, ao longo do tempo, o dólar se mostrou ser um país os Estados Unidos se mostrou ser um país extremamente confiável. Eles têm leis muito bem definidas e invioláveis, respeitam a propriedade privada, incentivam demais o empreendedorismo. Então, a respeito à democracia, porque isso é muito importante, porque a democracia ela faz com que o país seja visto perante o mundo como previsível. E a previsibilidade, economicamente falando, é extremamente importante. A China, por exemplo, não é nem um pouco previsível, porque o que a população pensa não interessa, o Xi Jinping faz o que ele quer. Mas nos Estados Unidos, independentemente se o governo vai ser republicano ou democrata, pela democracia, a gente consegue saber que, independentemente se é Biden ou se é Trump, eles vão continuar respeitando a propriedade privada, vão continuar incentivando a produção, a cadeia produtiva. Então, isso traz estabilidade, previsibilidade, confiabilidade, consequentemente, a valorização da moeda, tanto como reserva. Então, muitas pessoas que moram em países emergentes têm parte do seu patrimônio em dólares, porque é um país confiável, é uma moeda confiável também. E, além disso, como o país dos Estados Unidos se mostrou ser um país promissor, muitas pessoas colocam o seu patrimônio lá dentro para investir, porque sabem que vai se valorizar. Mas um dia, segundo a teoria de Ray Dalio, esse dólar vai acabar, vai perder a credibilidade. Os Estados Unidos vão começar a decair de pouquinho em pouquinho, que é completamente normal, como todas as outras potências, com todas as outras potências aconteceu isso. O dólar vai começar a perder a demanda, e a gente vai ter uma curva para baixo com a nossa demanda de dólar, enquanto a curva de produção de dólar vai ficar para cima. Então a gente vai ver uma hiperinflação, e aí que entra a participação de outras moedas de potências que estão vindo, inclusive a China. Então eu queria saber agora, com relação à sua opinião sobre isso, quando mais ou menos que o dólar vai realmente entrar em queda e vai perder grande parte de sua influência? E será que o yuan vai ocupar a posição que hoje o dólar ocupa? Ou a China ainda não se mostra ser tão confiável assim para ser uma moeda de influência global, como é o dólar? Se eu te falar isso, amanhã a CIA me sequestra, exatamente no dia. Então, primeiro, ninguém sabe exatamente quando isso vai ocorrer. As tensões geopolíticas elas têm aumentado. Isso pode efetivamente levar a um conflito muito maior, que, segundo o próprio autor, ele já cita isso. Mas eu vou finalizar dizendo o seguinte: clássico do John Maynard Keynes, no futuro todos estaremos mortos. Então qualquer tipo de previsão, vai cair um avião o ano que vem, vai matar, você começa a jogar assim, não tem como, você sabe que essas coisas acontecem, então agora você acertar exatamente o time, isso ninguém sabe, você pode antecipar tendências com alguns indicadores macroeconômicos, com algumas situações geopolíticas que começam a ocorrer, e isso pode sim afetar a economia e com isso gerar um certo colapso no caso para os americanos, mas eu acho que de curto prazo, médio, muito difícil isso, como você já falou. A credibilidade deles, você esqueceu de falar das Supremas Cortes também, que pese ter uma parte na veia política, é bem diferente hoje do que a gente vive no país, que é uma corte hoje política e não mais judiciária. Se perdeu isso. Você está vendo hoje, é uma situação aqui surreal e que eles lá eles consideram. Tem um livro Por que as Democracias Morrem, que foi escrito por dois americanos que falam da época do Trump. Eles dizem exatamente isso. Chega um momento que eles olham assim: se a gente avançar isso aqui, se essa briga de esquerda e direita continuar, é ruim para o país. E eles retraem. Todos eles sabem que é ruim para o país e para o mundo. Aqui parece não. Aqui, se a direita está no governo, a esquerda não para de massacrar. Se ela chega no governo, ela continua querendo massacrar e dizer que só ela está certa. E a Suprema Corte hoje dizendo que sim. Não, está tudo certo. Então a gente está vivendo uma insegurança muito grande, bem diferente dos Estados Unidos. Então, e a Europa também está sofrendo as mesmas coisas. País velho, o Japão, ontem nós saiu uma reportagem, são 700 óbitos
700 nascimentos por mês, enquanto nós temos 1.500 óbitos. Então é um país que tende a já ter uma população antiga. Quem é que vai trabalhar para sustentar quem vai ficar velho? Né? Então todos esses países, a Europa a mesma coisa. A Europa tem um país muito sério, que é a questão da previdência deles. Deram tantos direitos que hoje não tem dinheiro para pagar. A Grécia deve quase 150% do seu PIB. Ela não tem mais condições de pagar. E aqui no Brasil está dando a mesma coisa. Continuam dando benefício. Quem vai pagar a conta? Vou lhe dizer, vocês, jovens. Vocês vão pagar essa conta. Só que vocês não têm nada a ver com quem fez essa conta. Esse é o problema. Então, esse tipo de debate que eu estou vendo, primeiro, parabéns para vocês. Fico muito feliz de poder contribuir. Acho que vocês têm que cada vez mais aprofundar isso, porque quem não se interessa por política e economia será governado por aqueles que se interessam. Pode ter certeza. Então, e que querem se aproveitar também com essa falta de sabedoria da grande parte das pessoas. Então, é muito importante todos nós, da nossa geração, saber. E qual seria o conselho que você daria para os jovens do 9º ano com relação à economia? O que a gente pode fazer agora? Eu acho assim, para você ter um futuro mais tranquilo, a gente sempre fala que poupar é bom. Muitas vezes você começar a poupar agora é importante, sim, mas você tem oportunidades de investimento. Então você tem que saber os momentos, de poupar, de investir, de ter esse capital para te dar uma segurança. O que eu recomendo é o seguinte: tenha sempre uma reserva, faça isso, aplique esse dinheiro e não dependa somente da aposentadoria do governo federal, salvo você ser servidor público e passar no concurso, aí você vai ter lá a tua remuneração teoricamente garantida, porque os déficits hoje também dentro do setor público são gigantes, que quem paga a conta hoje é o contribuinte. Aí o contribuinte diz, eu não tenho nada a ver com isso, com esse pacto intergeracional, eu não me pertence, eu não vou mais pagar o ICMS para ficar distribuindo recursos para quem não produz mais, mas tem o direito garantido, sim, mas o direito garantido de alguns está invadindo o teu direito de ter uma vida diferente, Então a recomendação tenha o seu recurso, faça a sua poupança, e a coisa que é impagável, que não vai ter, estudem, ponto. Conhecimento, estudo, é isso que você tem que ter, e saber usar a informação, esse conhecimento para você alcançar sucesso na vida. Porque quem entende economia consegue interpretar muito melhor o mundo, como o mundo funciona. Sim, você consegue ter algumas tendências, não quer dizer que você vai ficar rico com a economia, até hoje eu não fiquei, mas te dá a oportunidade de você analisar um pouquinho melhor o mundo, ou quando as pessoas vêm falar com você qualquer coisa, você vai passar um pouquinho, calma aí, vamos lá, vem com os discursos, retórica, ou querem assumir o poder, querem o seu voto, mas se você não sabe o que ele está falando, quais são as propostas, e a grande maioria da população não sabe, acaba votando em pessoas que não têm a menor condição de estar lá, e com isso faz com que você sofra depois, seja pela quantidade da carga tributária pelos impostos, seja pela taxa de juros altos, seja pela inflação, pelo poder de compra, seja pela falta de escola, pela falta de saúde. Enfim, você vê hoje que o governo arrecada muito e entrega pouco. Entrega muito pouco. Isso já está sendo contestado. Em 2013, quando a população foi para a rua reclamando alguma coisa, que não era só o aumento de 10 centavos no transporte público, era a gestão pública que não funciona. E ela continua a não funcionar. Chega um momento, as pessoas vão dizer o seguinte: basta, eu não quero mais esse sistema que está aí. Eu acredito que isso está muito próximo. Agora já dando uma ideia aí, Isso está muito próximo, vai acontecer uma evolução. As pessoas vão para o lugar. Eu não pago mais imposto que o governo não me entrega. 25% do que é arrecadado é gasto na saúde. Cadê a saúde? Filas, pessoas morrendo, cadê a saúde? 15% do que é arrecadado é obrigatório gastar em educação. Aliás, 15% é da saúde e 25% da educação. 25% do que é arrecadado. Cadê a educação? Então, quer dizer, esse dinheiro está sendo mal gerido, Então, assim, estude para poder saber em quem votar. Ou vocês serem os líderes do futuro, de aplicar melhor para poder, como você começou a nossa entrevista lá, econômico e social, para ver o lado social. E o lado social é o bem-estar social. O bem-estar social é você ter condições de dignidade de sobreviver sem depender de recursos de terceiros, Você possa ter tudo isso. Então, se você ter liberdade, autonomia. Isso, e pagar com gosto, Você não se incomoda em pagar, desde que você tenha retorno. Está sendo feito. Exatamente. Hoje você paga 40% de carga tributária, o que você tem de retorno?
absolutamente nada. Porque... Então, estudem e sejam felizes. A gente quer agradecer por você ter vindo. Obrigada pela conversa, muito legal. Foi muito bacana. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.